Tá bom. Vocês estão bem? Está tudo certinho? Alguém quer falar alguma coisa dos nossos outros encontros? Alguma dúvida maior surgiu? Quem não participou da aula passada? Quem foi que não participou da aula passada? A Carla. Só a Carla? Tem mais? E eu mandei, né? Passei para vocês o link publicando aí. Eu desejo agora que quem tiver o livro dos Espíritos, que pegue o livro, no capítulo 2, pergunta 17. Tá? A pergunta 17. O título é assim, Elementos Gerais do Universo. Então, veja, o objetivo é a gente compreender os elementos gerais do universo. Tá? Então, a primeira pergunta essa até eu já li para vocês, eu acho. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Tá? Nós chegamos a falar rapidamente, né? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Até nós conversamos que, à medida que a gente vai evoluindo, é como se a gente subisse uma montanha, né? E a nossa visão pega mais longe, cada vez mais longe, não é isso? Na Terra é a mesma coisa. Hoje, vocês chegaram a abrir um link do chat GPT que eu mandei? Mandei, não mandei? Tá. Ok. Pergunta 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Olha a resposta. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Então, nós temos muito ainda que evoluir, tá? E eu falo evolução, pode levar séculos e séculos, para que a gente consiga levantar todo esse véu, sabe? Esses mistérios que ainda existem. 19. Podem comentar, podem me interromper. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Gente, não precisa nem ler a resposta, né? Tudo que nós sabemos da natureza foi feito pela observação, pela investigação, né? E assim continuará sendo. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Será que Deus fixou alguns limites? Talvez para a humanidade da Terra, por um bom período, devem ter limites realmente que a gente não vai conseguir alcançar. E não adianta a gente querer ter respostas. Vocês vão estudar sobre a lei de ação e reação, aí a criança nasce com defeitinho, consegue, por que será que nasceu assim? É muito complicado isso daí. Tá? Esses são alguns dos mistérios que a gente vai ter e que a gente não pode, assim, quebrar muito a cabeça para tentar responder. Tá? Mas as leis gerais divinas, elas vão nos ajudar a compreender mais ou menos as causas e os efeitos. Eu vou pular a explicação, eu vou para a pergunta 20, porque tem algumas perguntas mais interessantes, mas quando vocês forem ler, leiam com atenção,
para ver se vocês entendem bem o que está sendo perguntado e o que está sendo respondido. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, o homem está lá. Eu fico lembrando do meu xará, o Thomas Alva Edison, quando ele fez uma série, teve uma série de inventos, né? Um deles foi a lâmpada incandescente. E ele fez centenas de experiências, até tirar o maior barato dele, né? Oh, você está errando muito, né? E ele falava que ele não estava errando, que na verdade ele estava se aperfeiçoando. E é assim que o cientista faz. E é preciso que a gente saiba que muitos cientistas recebem inspirações para atingir um determinado fim. Lógico que aí tem um merecimento. Vocês concordam com isso ou não? Perfeitamente. Ontem eu estava assistindo, antes de ontem, eu estava assistindo no canal Bis a entrevista acho que é Linda Perry. Alguém conhece? Ela era de um conjunto, as 4 garotas não loiras, uma coisa assim, que teve um sucesso com uma música foi o WhatsApp, e ela teve diversas músicas, e ela era crooner e compositora, e eu estava ouvindo ela contar a composição dela. Ela fala que ela compõe letra e música simultaneamente, e assim, gente, de repente, dependendo do momento que ela está passando, o momento da inspiração dela, e a letra já vem completa, sabe? E muitas dessas músicas, sucesso. O que é isso daí? Ah, é um dom que ela tem, é um dom que ela tem. O próprio Roberto Carlos já comentou isso, e muitos compositores, e muitos escritores, tá? E muitos cientistas. Então, há uma influência, está muito ligado ao tema de hoje, né? Tá? Esse tipo de mediunidade, ele chama-se, mais modernamente, atualmente falando, né? De inspiração. O escritor, o compositor, ele se inspira e tem um espírito falando para ele, às vezes ditando para ele. E ele escreve, ou ele toca, tá? Não é falar que é um dom, é uma sensibilidade, tá? É uma sensibilidade que ele tem. Aí a resposta é sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue apreender. Às vezes é o pulo do gato. Escuta, tenta isso, sabe? Tenta isso. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Tá? Oi, Júlio, tudo bem? Boa noite. Entrou mais alguém? Não. Agora, o título é Espírito e Matéria. Quem quer ler 21? Gente, Vamos lá, posso falar? Já pode. que quem fala? A matéria existe desde o princípio como Deus? Ou foi criada por ele em determinado momento? Essa pergunta, essa vale 1 bilhão. Tá? Pensa um pouquinho. A matéria apareceu junto com Deus, como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? Já Vamos lá. pensaram? Vamos lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, foi Deus que criou. Mas vamos ver o que o Espírito da Verdade falou. Vamos lá. Somente Deus o sabe. Ah, Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais remoto que possa vos parecer o início de sua ação, acaso podeis imaginar por um segundo sequer na ociosidade?
Ah, não falou que ele descansou no sétimo dia? Né? Não ficou um dia ocioso? Tá bom. É, vamos lá para a pergunta. Alguém quer comentar? 22. Vamos lá. Quem que vai ler agora é a dona Vera Garcia. Ah, vocês perceberam? A Carla também levantou a mão, Carla Marques. Quer ler, Carla? É, ela levantou primeiro, por mim tudo bem. Eu posso ler depois da Vera. Vera, lê. Ela levantou primeiro. Vocês percebem que tem uma tradução um pouquinho diferente de um livro para o outro, né? Tá? Uhum. Isso é normal. O que é importante é o sentido ser o mesmo. Então, Sim, lá, sim. dona Vera, pode ler a 22ª? Sim. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto, Pode ir. do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Ah, não, é o mesmo. Ah, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Bem, aqui ele deu uma misturada, né? Em duas questões aí, tá? Primeiro, ele estava querendo falar da definição da matéria, e ele está dizendo que essa matéria que nós conhecemos, aqui é o vidro, é a mesa, é a caneta, a matéria é o corpo, matéria que nós conhecemos, né? Mas aí ela pode ser tão etérea, quer dizer, ela pode ser tão sutil, uma outra constituição, que a gente fala numa linguagem assim, que bem atual, que a energia é um estado da matéria. Isso está naquela pergunta que eu fiz para o chat GPT, que eu queria que essa inteligência artificial comparasse essas perguntas e estas respostas com a atualidade da ciência hoje. Você sabe que foi só depois de 1900, acho que 1910, que o Einstein, depois de muito penar, ele chegou àquela famosíssima equação que a energia é igual a massa, né, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, significa que uma determinada quantidade de matéria, por exemplo, de plutônio ou de urânio, ela tem uma energia tão grande que transforma-se na bomba atômica. Tá? Então, aquela explosão atômica é justamente a transformação parcial daquele material químico sólido, vamos falar assim, tá? Em energia. Então, a matéria se transforma em energia, em alguns casos, a energia se condensa para a matéria. E isso é fantástico. Ele falar aqui em 1850, até antes, né? Porque o livro apareceu em 1857, tá? Percebe a importância? Isso, talvez, não sei se todos compreendem, mas é admirável. O Alessandro, eu passei para ele um curso, né? Ele aceitou, e eu agradeço bastante, um curso que é por 4 sábados, que tem um físico que está falando mais ou menos sobre isso, tá? É muita parte da física comparada com a situação atual. E aí, continuando, o que é o espírito?
Fala, então, por favor, Carla, por favor. Sim. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Ponto. Tá? Onde está a nossa inteligência? Quem é inteligente? Eu falo assim, eu, espírito, vocês, espíritos, porque a inteligência é atributo do espírito, tá? Então, tá dizendo, o princípio inteligente, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. E o que é Deus? Inteligência máxima. É a inteligência Suprema, máxima. suprema, isso, tá? Daí o meu raciocínio panteísta, né? Que todos nós somos partículas divinas e chegaremos a Deus, né? Então, pode continuar, Carlos. 23A. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito por meio da vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio e o vazio não existe. Confuso. Legal? É. Aí ele continua assim, o espírito é sinônimo de inteligência. Ó, eu estou tomando o tempo do livro dos médiuns, mas vocês vão ler depois, em casa. O espírito é sinônimo de inteligência. Então, olha, se fosse um sinônimo, você ia falar assim, não, espírito e inteligência é a mesma coisa. Tá? Ele está dizendo não. Está dizendo que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Tá? Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para a gente, né, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Mas nós temos que depois entender que é mais que isso. Tá? Pergunta 25. Pode ler, Carla. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que esta se torne inteligente. Tá. Então, entendam a minha frase. Não existe matéria inteligente. Ok? Porque a inteligência é atributo do espírito, não é atributo da matéria. Mas existem situações que o espírito, usando essa matéria que a gente vai aprender a chamar de perispírito e outras matérias que são fornecidas pela natureza ou por nós, que nós chamamos ectoplasma, eles podem fazer com que a matéria se manifeste. Igual o copo, lembra do copo? Você acha que o copo é inteligente? Aquela brincadeira do copo, que não é brincadeira, é muito sério. Não, não é. É um espírito que está fazendo com que aquele copo se mova. Tá? E tem explicações. A mesa, por que a mesa gira? Né? Porque a mesa sobe. Então, vamos lá. Onde você parou? 25. Ah, tá. Não, mas ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Tá? O espírito, quando vai reencarnar aqui na Terra, o espírito está sempre revestido de um corpo astral, que a gente chama de perispírito. Aos poucos eu vou dando esses conceitos para vocês. Esse perispírito foi construído através de séculos e séculos. Então, o perispírito é uma roupa que o espírito se utiliza para a manifestação dele no plano espiritual. Ele precisa. Então, o espírito está sempre revestido desse corpo astral, que é o perispírito. Quando ele vai reencarnar, ele precisa de uma roupa mais pesada, que é o nosso corpo físico, tá?
E tanto a matéria do perispírito quanto a matéria do corpo físico têm a mesma origem. Tá bom? O mesmo componente básico. Então, a pergunta aí, esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. Eu acho que para vocês a tradução, para muitos de vocês, deve estar bem diferente dessa. A resposta é: ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Isso está bem ligado a as diversas densidades da matéria. Tá? Lembrem-se, a energia é matéria, a luz é matéria. Tá? Então, se nós estamos... Lembrem-se que tem três coisas no universo, que ele fala assim, os elementos gerais do universo. A principal delas é Deus. Tá? Segunda coisa é o espírito. E terceira, a matéria. Se aparece alguma coisa e você começa, vamos supor aqui, eu vou ver, vamos falar dessa luz, vai? Essa luz é Deus? Não. É espírito? Não. Então é matéria. Tá claro? Tá bom. Essa é uma primeira grande lição que precisa ficar gravada entre nós. Agora eu vou correr. A pergunta 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, aí tem uma pergunta mais longa, mas ela é importante. Então, eu vou perder tempo nela ainda. Pergunta 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Está chegando naquilo que eu comentei, tá? Sim, e acima de tudo, Deus o Criador. Então, aí completamos, tá? O Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Tinha que ter a palavra Trindade, né? Mas, então, é só isso, sabe? Que compõe o universo. O resto, todo o resto, são modificações disso que nós estamos falando aqui. Não tem nada além da matéria, do espírito e Deus. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, eu vou deixar a questão 27 para a próxima aula. Tá? Para que vocês deem, põe aí, ó, a lição de casa. Estudar a pergunta 27. Eu ia terminar na 28ª questão, mas eu estou aqui, ó, reestudar, vocês me lembrem, reestudar a questão 27. Ok? Esse grupo é um silêncio, gente. Às vezes eu falo, eu estou sozinho aqui. Mas se falam muito, eu vou reclamar. Eu vou compartilhar com vocês. Agora sim. Agora sim. Obrigado. Eu fiz de propósito. Ai, ai.
Então, vejam, antes do livro dos médiuns, não existia nada assim preparado, sabe? Orientativo para os médiuns. Ninguém tinha, tudo na base assim do improviso. O pessoal tinha um médium lá, se reuniam, mas eles não tinham ideia do que até poderiam encontrar. E o Kardec, através das diversas reuniões que ele fez, que ele acompanhou, e junto com orientações dos espíritos, ele preparou um tipo de um manual, tá? Que era o manual realmente da mediunidade. O livro mais importante sobre mediunidade. Atualmente tem outros livros que são mais assim objetivos em função das mediunidades mais usadas hoje, né? Porque no livro dos médiuns, naquela época, apareciam muitas mediunidades, até a voz direta, tá? Os espíritos, com uso de matéria-prima da natureza e de médiuns presentes, os espíritos constroem uma garganta assim, tá? E dessa garganta ele fala como se fosse aquele megafone. Isso não ocorre, sei lá, extremamente raríssimo. Então, nós temos diversos livros, nós vamos utilizar parcialmente o livro dos médiuns e também muitos capítulos do livro Mediunidade, do Edgar Armond, e diversos outros livros, né? Que a gente consulta assim, tá? Mas é fundamental, esse livro aí é a base de tudo, né? E esses slides, que eu espero que todos estejam vendo, é um resumo, né, da estrutura do Livro dos Espíritos. Aqui fala assim, do capítulo 1 ao capítulo 13. Esse fluido universal, eu pergunto, esse fluido é Deus? Não, Esse fluido é espírito? não. Então, o que é o fluido? Matéria. É matéria, tá? Sabe quando a gente levanta a mão para captar esse prana, esse fluido universal, esse fluido cósmico universal? É uma matéria que a gente fala assim, é uma matéria quintessenciada, quer dizer, a gente não sabe nem dizer no que ela é. A ciência física moderna está chegando a isso. Uhum. Está muito próximo, mas ainda falta a ciência sacramentar. O que é isso? Poderia dizer que esse fluido universal seria a matéria na versão energia também. Assim como estão descobrindo aí a energia escura e matéria escura, né? Agora está em voga. É difícil falar, é matéria, né? Ela está ainda mais na essência do que uma energia. Uma energia, eu posso falar assim, um fóton de luz, por exemplo, tá? Mas é mais delicado ainda que isso daí. Mas, enfim, esse fluido universal que nós temos, esse fluido universal, nós temos essa tipo da nossa energia vital. Sem ela, nossas moléculas se desagregam, tá? Ela é fundamental. Então, aqui fala do espírito de um lado e o médium do outro, e são diversos capítulos, tá? O que é a mediunidade? A mediunidade é a capacidade que se tem de se estabelecer uma comunicação com o plano espiritual. São minhas palavras, tá? Então, é uma capacidade que nós temos, uns de forma mais ostensiva, outros de uma forma mais light. Nós vamos ver mais para frente, no curso de mediunidade, que existe uma mediunidade que ela é conquistada. Com a nossa evolução, nós vamos conquistar a mediunidade natural. Tá? É a pessoa, por exemplo, que é muito elevada. Então, a sua mente está tão expandida que naturalmente capta o pensamento
capta as verdades, o superconsciente está lá atuando. Ok? Então, essa é uma conquista do espírito. Tá? Essa mediunidade... Edson, Fala. desculpa, eu acho que eu não entendi essa mediunidade conquistada, quando você começou a falar, eu não entendi. Você podia repetir? Quanto mais você evoluir espiritualmente, tá? Você vai se tornar uma pessoa mais sensível, naturalmente falando. Você vai ser uma pessoa mais empática. Tá? Não tem pessoas que são muito empáticas, que você olha para a pessoa, olha nos olhos da pessoa e você, como se você está sentindo aquela pessoa. Isso depende muito de uma sensibilidade que nós conquistamos por causa da nossa evolução. Mas isso a gente vai detalhar mais no curso de Médiuns. Tá? A síntese do índice da segunda parte do livro, né, das manifestações espíritas, aqui ele fala assim, sobre os médiuns escreventes, os médiuns especiais, a formação dos médiuns, os perigos, seu papel, a influência moral. E vamos aqui já falar, gente, vamos pôr um médium que é muito sensitivo. Ele nasceu com uma disfunçãozinha orgânica. Veja a diferença do primeiro caso que eu falei, do médium natural. Então, ele nasceu com uma disfunçãozinha orgânica que faz com que ele tenha alguma capacidade de se relacionar com os espíritos. Se esse carinha tiver uma moral muito elevada, então, fala assim, essa mediunidade, realmente, pode ser até uma missão para ele, e ele vai saber identificar os espíritos que estão falando com ele. Sabe? Mas qual é o perigo? Quando ele tem essa mediunidade e ele não souber lidar com isso, nem se proteger, ele pode acabar sendo uma vítima dos espíritos negativos. Então, fala assim, qual o cuidado que o médium tem? Primeiro, ele tem que fazer um trabalho de autoconhecimento. Lá no centro, às vezes, vai alguém com aparente mediunidade, mas nós não podemos dizer de cara que se trata de mediunidade. Pode ser um desequilíbrio cujos sintomas são parecidos com a mediunidade. Tá? A pessoa, por exemplo, que exagera nos vícios, no álcool, nas bebidas em geral, drogas, tá? Vocês veem bêbados pelas ruas falando sozinho. E tem gente acompanhando. Às vezes tem uma fileira de bêbado do plano espiritual lá com ele. Porque as pessoas que desencarnam com... assim como alcoólatras, dependentes, eles ficam presos. Não pensa que vai para um umbral. O umbral é legalzinho. Eles ficam presos na crosta e eles ficam nas portas de bares. Estou falando de espíritos. E ficam acompanhando esses caras e induzindo esse pessoal a beber. Por quê? Porque eles vão usufruir desses fluidos mais pesados que eles têm necessidade. Com as drogas é assim mesmo. Então, para quem for ler o livro Libertação, de André Luiz, tem informações super valiosas, tá? É um livro que eu indicaria mais para frente para vocês lerem. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo a ação dos espíritos, manifestações físicas, manifestações inteligentes. Então, tudo isso aí são capítulos que estão sendo apresentados aí no... Vocês estão tendo uma visão geral. Eu vou depois passar para vocês esse arquivo. Eu acho que é interessante, né, vocês terem. E aí ele fala aqui das diversas mediunidades, né? Sematologia, tictologia. Eu lembro que quando eu fiz o curso, uma aluna falava assim, eu escuto uns estalidos na minha casa.
é o que a gente chama tipologia, tá? Aqueles barulhos que os espíritos causam. E o espírito só causa barulho porque tem um médium por perto dando matéria-prima para ele. Aí eu pensava o seguinte, vai ver, foi o Cascolac que trincou. Não é? Gente, a gente não pode ser crente assim, sabe? Não acreditem em tudo. Pode ser, olha, tem um barulhinho, você vai buscar o barulho, é o Espírito da Verdade que quer falar com você? Então pesquise antes, tá? E aqui, olha os assuntos interessantes que tem, influência do meio, dos animais. Ah, aqui fala da mediunidade dos animais. Tem, os animais têm mediunidade? Ah, e para mim isso é super polêmico, interpretar isso como mediunidade de animais. Tem no livro do Edgar Armand também. Os animais têm, sim, uma capacidade superior à nossa de ver. Eu vi um vídeo aí, esses vídeos curtos, de um cachorrinho num altar. Gente, impressionante aquele cachorrinho, o que ele fazia. Ele estava vendo alguma coisa. Ele estava vendo um espírito. A minha cachorrinha, que eu tinha há muitos anos, ela deve estar encarnada como gente hoje. Ela estava no meu colo, às vezes olhando para o meu lado direito aqui. Meu Deus, ela está vendo alguma coisa. Fala, Carla Marques, você levantou a mão? Levantei. Eu tenho 2 cachorros aqui, né? Aí no ano passado, na época do carnaval do ano passado, uma cachorrinha minha ficou na porta do quarto, e o quarto vazio, e ela arrepiou todos os pelos e ficou latindo, 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 como se estivesse vendo alguém. Não tinha ninguém no quarto, mas ela estava sentindo ou vendo alguém, né? Foi bem na época de carnaval ainda, e depois eu também fiquei toda arrepiada, também senti a mesma coisa, mas aí eu falei, bom, esperar baixar um pouco a adrenalina, entrei, fiz uma oração, aí ela entrou no quarto e ficou normal, mas que ela viu alguma coisa, ela deve ter visto. Não, é muito frequente isso. Eles têm uma audição, aí já no terreno assim, físico, né, que nós dominamos mais, eles têm uma faixa de audição superior à nossa, então eles ouvem mais. Eles ouvem o ruído do carro que eles sabem identificar, é o carro do meu dono que está cheio. É o odor, né, o cheiro, o olfato, tá? Mas, aparentemente, a capacidade de visão de muitos animais também ela vai num espectro que a nossa não alcança, tá? Então, mas falar que isso é mediunidade, sabe, eu acho que é um pouquinho polêmico. Aqui fala da obsessão, sei lá, evocações. Carla, Edson, ainda sobre os animais, mas eles enxergam ou eles sentem? eu não sei. Precisa perguntar para a tua cachorrinha lá, você tem ainda? Não. Se ela falasse, eu teria perguntado. É, eu acho, mas aí é achismo, tá, cara? Eu acho que são os dois, enxergam, tá? Porque ficam com o olhar muito fixo para um determinado local. E alguns de vocês também já enxergaram, já viram. Eu pergunto, como é que enxerga? Com os olhos que esta terra há de comer? Ou com os olhos que retornarão para a pátria espiritual com a gente? São os outros olhos. Os videntes, tá? Então, aí, a vidência, sabe? A vidência, ela é interna, é a alma que vê. Então, você não vai ter uma... Se você está esperando uma evidência assim, clara, detalhada, vai ser muito difícil. O que acontece em algumas situações, quando nós vemos com esses olhos físicos, é porque o espírito está materializado, ou está semi-materializado.
Então, não é nem mediunidade. Qualquer pessoa pode olhar ali e está vendo um espírito que foi materializado. Então, a evidência com os olhos físicos. Mas, via de regra, a evidência mediúnica é com a alma, tá? É o espírito, o nosso espírito que vê. Não faz parte deste nível de aula ainda, porque eu estou entrando em detalhes mais técnicos, né? Mas vale para vocês se interessarem. Então, vamos lá. Gabriela, fala. Edson, assim, esse espírito materializado seria o que? Uma evolução? Não, não. Imagina aí, do teu lado direito está o seu guia espiritual. E suponha que você tenha fluidos chamados ectoplasma suficientes, em quantidade suficiente para doar para ele incorporar essa matéria que você está inconscientemente doando, mas que ele está se aproveitando dela, para fazer com que as moléculas do perispírito dele fiquem mais densas. Foi claro? E ficando mais densas, o corpo desse espírito, o corpo perispiritual mais denso, porque ele usou o seu ectoplasma, você passará a ver, inicialmente, uma forma, assim, um pouco nebulosa, porque aí depende de concentração, de quantos médiums tem para essa doação. Um trabalho de materialização, ele é muito complexo. Passarei a vê-lo, no caso. Aí você passaria a ver assim como uma forma, né? Aí depende de cada caso. Mas espera o curso, vai. Então, aqui está mostrando a ação dos espíritos sobre a matéria. O espírito não é uma abstração, mas um ser definido, né? Limitado e circunscrito, está envolto no invólucro material invisível para nós. Então, nesse chart aqui, aparece um tipo assim de uma chama, que é a gente fala assim, como é que eu vou desenhar o espírito? Aqui é o espírito sem o corpo. Aqui, ó, está o corpo dele, tá vendo? Vocês estão vendo que eu mudei? Aqui é o espírito com perispírito. Eles não sei por que desenharam desse jeito, tá? Mas o espírito é assim. A alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos, tá? A alma, depois da morte, aqui é difícil entender bem esse chart, mas esse daqui é o espírito e tem o corpo, tem o corpo perispiritual dele aqui, ó, tá? E ele pode se manifestar aos vivos? Ele pode, da forma que eu falei para vocês, ou esse daqui, que esse é o corpo, é a carne e osso, e esse daqui é o nosso perispírito, e que também tem o espírito, né? Nosso espírito aqui. Então, ele pode ver esse outro pelos olhos, se ele for um médium. Tá? Precisaria de mais uns minutos para voltar e explicar de outra forma. A natureza íntima do espírito é desconhecida sem forma. Então, já falamos sobre isso. É uma flama, é uma chama, é alguma coisa, né? É princípio intelectual e moral, falou para você pensar. Então, a natureza íntima do espírito, eu diria para vocês, imagina como uma partícula divina que está se aperfeiçoando. Ok? E algumas coisas já comentei. Então, tudo isso aqui vai estar no livro dos médiuns. Propriedades semimateriais do perispírito. Então, eu queria dar uma aulinha sobre o perispírito. Hoje nós temos até mais informação. É matéria desconhecida, ainda é uma matéria desconhecida, mas é matéria. Tá? Não é feita de átomos de carbono, de hidrogênio, mas são átomos análogos, muito mais leves,
tá? Para formar essa matéria e essa estrutura. É fio condutor do pensamento. Ele é... O perispírito é um corpo que nós, espíritos, temos, e ele se encaixa com cada molécula do nosso corpo material. Tá? Então, ao encaixe... Gente, essa é uma informação que, para esse nível que vocês estão, é demais até, tá? Mas cada molécula do nosso corpo físico, cada molécula, está ligada à molécula do corpo perispírito, o perispiritual, que é o corpo usado pelo espírito. Então, há um encaixe. Se uma molécula do corpo, vamos supor, eu estou fumando e eu estou estragando uma molécula do corpo físico, né, do pulmão, com o tempo, a molécula do pulmão do perispírito vai estar doente também. Quando eu desencarno, eu não fico são, eu levo esse perispírito doente. Aí eu posso recuperar lá, ou eu reencarno. Eu acho que os caras que fumam aqui devem ter uma raiva quando eu falo essas coisas, mas isso serve para muitas outras coisas, viu? E eu já fui fumante. Tá? Depois, o perispírito pensa? Não, não pensa. Perispírito é matéria. Então, quem pensa? Espírito. Quem sente? O espírito. Certo? Toda a parte inteligente é o espírito. Quem se modifica para melhor com as experiências? É o espírito. O resto é corpo. Tá? Então, vamos lá. Está interessante, gente? Estão achando? Manifestações físicas, mesas girantes. Mesa girante, ela não vai levantar sozinha, né? Então, ela vai bater, se você pedir para bater em resposta a uma pergunta, não é a mesa que tem vida. Então, é um espírito que está lá comandando. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Aqui fala do movimento circular, tem uma foto aí, vai saber. E muito cuidado com as fotos. Vou alertar vocês. Cuidado com o que vocês vão ver. Tem uma foto que o coitado do Chico Xavier, ele foi tirada uma foto dele com uma médium, ou pseudo-médium, num trabalho de materialização, em que mostrava essa médium com, como assim, um ectoplasma, sabe, que estava saindo. E depois eu fui pesquisar, e essa foto é uma foto fake, não é a foto que é fake. Tá? Parece que houve uma intenção de enganar naquela foto. Era um véu, alguma coisa. Tem fotos do William Crookes com o espírito da Kate King materializado em 1860 e cacetada, por aí, lá na Inglaterra. Essa foto é verdadeira ou não? Eu não sei. Tá? Porque se aquela foto foi verdadeira naquela época, por que não se reproduz hoje com médios de incorporação? Então, alunos queridos, pés no chão, mas também não sejam céticos de coisas que são... Nossa, quantos médiums verdadeiros existem? Mas tem muita gente que engana. E tem muitos que enganam a si mesmos. Então, fala que para a produção do fenômeno é necessário um ou mais médiums, precisa de ter médiums bem, assim, fortes, né? Com muita doação de fluidos. Número de participantes é indiferente, um médium possante produzirá mais que 20 reunidos. Como a gente não tem mais um médium possante, é muito raro isso ocorrer nos centros espíritas, nós colocamos na sala 8 passistas, 10 passistas,
sabe? E eles fazem um papel, às vezes, de um médium possante. E você ter um médium possante que, ao mesmo tempo, tenha disciplina, tenha controle, não tenha vícios, é muito difícil isso, tá? Então, pessoas com vontade de fazer o bem se reúnem e dão uma energia maravilhosa. Então, aqui fala assim, as manifestações físicas poderiam ser explicadas pela ação. Aí tem diversas considerações que o Kardec coloca no livro. Fala que, olha, a opinião de Kardec, como o espírito tem propriedades sem materiais, os espíritos levantam a mesa com a força de seus braços. Então, essa é uma teoria na época, tá? Mas certamente o espírito faz uso do ectoplasma de um ou mais médiuns. Eu, muitos anos atrás, eu não estava no espiritismo, mas eu fui passar o Natal com a minha namorada, né, que é a atual esposa, e as pessoas lá fizeram uma experiência, a gente sentado numa cadeira, e as pessoas com 2 dedos assim, tá? Acho que 3 pessoas com 2 dedos me levantaram lá em cima. É bem verdade que eu era bem mais magrinho naquela época. Mas não dá para levantar com 2 dedos assim, nem acho que 10 pessoas teriam dificuldade. E foi. Como é que é feito isso? Isso aí são espíritos, às vezes são espíritos brincalhões, né? Às vezes são sérios, depende. Então, mas eles precisam desse material que tenha consistência e eles vão provar alguma coisa. Para o Kardec, principalmente, isso ocorreu dessa forma. Aqui tem a explicação dos espíritos, vou passar por isso. Esse daqui, então, é o conteúdo do livro, tá? Vocês conseguem ver aqui que eu estou passando? Tá? Os livros do André Luiz, eles mostram, ele descreve fenômenos de materialização. Muito interessante. Eu não lembro se é no Missionários da Luz. Tá? Gente, tem tanta coisa para a gente aprender, para a gente ler. Então, não sejam ansiosos. O que nós temos que pensar nesse momento, começar a pensar neste momento, é o que nós podemos fazer para a gente se melhorar. É isso que tem. O que eu posso fazer? Não exagera, você não vai virar santo. Tá? Mas você é muito nervosinho, nervosinho, você falta serenidade na tua vida, começa a trabalhar isso. É fácil, hein? É fácil. No começo a serenidade vem de forma assim, raciocinada. Não, palestra do Divaldo que falava assim, eu não vou permitir que nenhum desequilibrado me desequilibre. Pense nisso, alguém está querendo te perturbar, atrapalhar a sua vida, ele está lá pegando no seu calo, sabe? O seu tendão de Aquiles, ele vai lá, ele sabe qual é a tua fraqueza, e você vai responder para ele, vai gritar, que significa que ele teve poder sobre você. Ele te controla. Tá? Se você falar assim, não, eu vou relevar, eu não vou deixar que nenhuma pessoa desequilibrada me desequilibre. Tá? E as pessoas vão lá tentar tirar você do seu equilíbrio. Aquelas pessoas que são briguentas, que são rabugentas, que são reclamonas. Tá? Então, pensa nisso. Então, isso é muito mais importante do que querer ler tudo e depois ficar cheio, joga tudo para o alto. Sabe? Cansado, não, isso é muito complicado para mim, não nasci para isso. Então, vamos devagar. Tá? Aí fala sobre as visões, que são durante o sono e durante a vigília. Eu sei que
E aqui tem outros fenômenos, bicorporeidade, transfiguração. O fluido universal é a matéria única do universo. Então, aqui ele está falando que essa matéria básica do universo é a mais simples de todas as matérias. Tá? Ele chama de fluido universal. É o tijolo universal que a ciência quer achar. Qual é o tijolo universal? Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu falo das possibilidades da física, não ainda a física aprovada, mas a física teórica, demonstrar a possibilidade dos diversos planos espirituais. O fluido universal é a matéria única do universo, por transformações da origem a todos os corpos. Então, até o meu notebook aqui, ele é formado do fluido universal, devidamente trabalhado, tá? Então, olha, eu vou passar para vocês, olha quanto tem ainda, hein? Ó, os tipos de médiuns, efeitos físicos, sensitivos, auditivos, falantes. Falantes são os médiuns de incorporação, né? Os videntes, médiuns sonâmbulos. Então, muita coisa. Por isso, se eu for entrar em detalhes, vocês não dormem hoje. Vou fechar, tá? Espera aí. Não salvar. Ah, agora eu estou vendo todo mundo. Quem estava aí escondido? Eu falei, será que esse pessoal foi embora? Que a evolução... vocês já viram aquelas aves que a gente corta a asa dela para ela não voar, né? Tá? Vocês já cortaram, não sei, um passarinho que vocês têm? Você não quer- Papagaio. Papagaio, você corta uma asa dele, ele não voa, porque ele está desequilibrado. Na evolução, para a gente evoluir, nós temos que ter as duas asas equilibradas. Uma delas é essa que você falou, é a parte do estudo, do entendimento, porque a pessoa que não estuda e não entende vira fanática, tá? Então, precisa ter o quê? O pé no chão, precisa ter, sabe, ser racional. Mas só isso não leva a lugar nenhum. O Hitler era um baita de um cara inteligente. E ele está internado não sei que planeta aí e vai ficar ainda por muito tempo, tá? Então, quem gosta do evangelho é a parte moral. A parte moral é fundamental para que a gente equilibre, tá? Mas se a pessoa ficar só lá, é aquilo que eu falo, virou fanático. Está falando coisa que não entende, leu e repete por aí, tá? Então, nós precisamos estar com as duas, tá? Pés no chão e a cabeça lá em cima, as estrelas. Então, tá bom, vamos encaminhar para o encerramento. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa?